Olá! Estamos iniciando mais um ImaCast sobre o tema Saúde, Nutrição e Obesidade, que fará parte da 17ª Cipatma, que ocorre na semana do dia 7 a 11 de agosto de 2023. Meu nome é Ângela Soares, eu sou supervisora do atendimento Saúde e Recepção e estou em processo de reeducação alimentar e emagrecimento. E estou aqui com as profissionais, as nossas convidadas. Bom dia, meninas. Bom dia. Podem se apresentar. Meu nome é Karen Cunha, sou nutricionista funcional, formada já há 15 anos, especialidade em modulação intestinal. Eu sou a Isabela, sou nutricionista também, formada há 5 anos e sou especialista em emagrecimento. Meu nome é Daniele, eu sou educadora física, trabalho com atendimento presencial e também consultoria online. Sejam todas bem-vindas. Obrigada. A gente que agradece o convite. Sim, obrigada pela presença, meninas. Vamos lá. Então, acho que o que todo mundo quer saber, né? Quais são os fatores e riscos da obesidade? Atualmente, as pessoas prezam muito por economizar tempo, né? E aí estão optando mais pelo consumo de produtos industrializados, ultraprocessados, comendo cada vez menos os alimentos que realmente são benéficos para a gente, que fornecem, além de energia, né, vitaminas, nutrientes, coisas que a gente precisa ali para a nossa saúde. Então, cada vez mais as pessoas estão optando por esses alimentos que a gente chama de calorias vazias, né? Que são, assim, em pouca quantidade vai te fornecer ali um monte de caloria e nada de benéfico, que isso também acaba interferindo em muitas outras coisas além do só emagrecimento, né? Engordar, emagrecer. Então, acho que esse com certeza é um fator de risco, né? Além de sedentarismo, justamente por conta disso de economizar tempo, de não ter tempo para nada, correria do dia a dia, que as pessoas também estão se prejudicando nesse quesito de atividade física, nunca tem tempo para nada, chega em casa, já come ali alguma coisa congelada, já vai dormir, acorda outro dia, né? Eu acho que também, complementando, né, o que ela está falando, tem a questão do trabalhar fora, né? Hoje em dia, sim, a gente vê todas as famílias, né, trabalhando fora com uma rotina bem intensa, né? E também tem a questão, né, do uso das telas, que isso acaba também agravando, né? E a gente não percebe o ato mais de comer, né? Justamente por conta de toda essa transformação dessa parte industrial, digital, né? Então, isso acaba somando e deixando de lado, assim, essa outra parte que acabou se perdendo com o tempo, né? Dani, e você como personal, educadora física, qual o impacto da obesidade na saúde? É maléfico, muito maléfico, né? O que nós, pegando o gancho das meninas, referente a tempo também, é o grande vilão. Então, assim, por que você não faz atividade física? Porque eu não tenho tempo. Por que você não tem tempo? Qual que é a organização sua durante o seu dia? Você trabalha? Então, você tem o seu período de trabalho. Você tem as suas atividades domésticas? Tem. Então, será que nisso não se enquadra você? Aonde está a prioridade? A pessoa. Né? Então, quando o indivíduo ele se vê em segundo plano, né, nessa parte onde que ele não acha um tempo para ele, é muito ruim, né? Porque acaba que a pessoa vai se perdendo, né? E quando vê os malefícios da obesidade, por exemplo, o primeiro ranking a gente tem aí na parte de diabetes tipo 2, colesterol. Nós temos hipertensão, né, arterial. Junto com isso, a gente pode colocar que a pessoa vai até o médico receita. Você vai no cardiologista, por exemplo. O cardiologista ele vai receitar para você um remedinho porque a sua pressão está alta. E ele vai falar no fim assim, a seguinte frase: faça atividade física e se alimente bem. Você quebrou o joelho, vai no ortopedista. Ele vai te dar um remedinho, vai te dar fisioterapia. No final ele vai falar assim: faz atividade física, se alimente bem. Qualquer médico que você for, ele vai estar colocando para você uma especialização ali para você estar tratando aquela patologia. Mas a gente esquece de que a atividade física
E boa alimentação é uma prevenção de saúde. A Sim, gente é está... a base é a de base. todo o tratamento. É, né? então assim, existe um convênio bom de saúde? Existe. Se autocuidar, né? Isso você está prevenindo e quando você já tem, no caso, obesidade, com todas as partes crônicas, obesidade mata. Sim. Obesidade hoje Hoje um ranking. é uma das segundas mortes mais frequentes mundial, né? Por conta da obesidade. E isso também, somando, né? Quando a gente fala de hábitos, obesidade, né, doenças que pode estar acarretando através desse aumento de peso, isso também tem a parte cultural, alimentar e também a conscientização, porque às vezes a própria pessoa não tem essa conscientização que realmente é importante para a saúde dela, né? Então, deixa a vida me levar, né? Entra o meu bem questionamento. Meninas, vocês acham que o fator socioeconômico prejudica a pessoa de ter uma alimentação saudável? Não, Eu de acho maneira que não alguma. também. No passado, o pessoal colhia da terra e se alimentava muito bem. Né? O que mudou? A Mudou industrialização, o processo, a industrialização. Sim. O processo é o mesmo. O alimento está ali. Você tem que ter o quê? Uma base, né? Você quer emagrecer? Você tem que se alimentar bem. Tem que ter planejamento, né? Isso que você falou de prioridade quanto à atividade física é o que muita gente fala, não tenho tempo, tanto para se alimentar bem, né? Não tenho tempo de cozinhar, não tenho tempo de fazer atividade física. Mas assim, eu sempre pergunto isso para todos os meus pacientes, em relação à atividade física, por exemplo. Porque eu trabalho, eu chego em casa essa hora e tal. Eu aposto que você fica ali meia horinha no celular, não fica? Rolando no Instagram. Então, assim, aproveita esse tempo e faz alguma coisa em casa, se você não quer perder o tempo de se locomover até uma academia, né, e tal. Faz um treino rápido em casa, qualquer coisa já é válida. Então, realmente é questão de prioridade. E uma das coisas que eu atrelo bastante e converso muito até com os próprios pacientes primeiro ele identificar e deixar uma rotina ali meio que fixa, saber mais ou menos os horários que ele vai fazer aquela refeição, né? E aí dentro disso ele consegue começar a se organizar. E quando a gente fala que alimentação saudável custa caro, alimentação é difícil, eu não tenho tempo. No café da manhã, pão com ovo é difícil de fazer? Não E é uma É delícia. ruim comer? Muito bom. E como a indústria, e tem muitas essas questões de dietas da lua, dietas cetogênicas, né? Jejum intermitente, claro que cada um tem sua especificidade, mas eu acho que o básico bem feito, né? Você tendo ali uma fonte de carboidrato, uma fonte de proteína em todas as refeições, e aí variando entre frutas e legumes, eu acho que introduzindo dentro daquele hábito alimentar e da rotina, eu acho que é possível e não custa caro. E faz. Não, o correto, em né, meninas? comparação, assim, na parte de mercado, a parte de frutas, verduras, legumes, claro, você pode optar ali pelos mais baratos possíveis, né? Gente, é muito barato, sai mais barato do que uma comida pronta ali que Uma você pizza vai... no final de semana aí. Isso, com certeza sai mais barato. É porque o povo inventa uma desculpinha ou outra, Karen, né? e também, assim, a constância. Exatamente. Você criar uma rotina, colocar uma base de alimentação, né? Depois que você realizar a sua consulta com o nutricionista, montar uma base. E ter uma rotina para você fazer os seus treinos, pronto. Fim, pode ser 20 minutos por dia. Não tem problema, desde que seja uma constância. O que é atividade física? É você manter essa constância, entendeu? A OMS tem, né, um parâmetro até, né, que se o indivíduo em 3 dias realizar em torno de 1h30, 2 horas de exercício físico, ele já não é sedentário. Então, assim, para você não ser sedentário, é muito pouco. O que é 20 minutos por dia, uma caminhada? Ela tem filho, tá? Pega seu filho, coloca no carrinho, vai andar. E encontrar também um gancho que você goste de fazer. Porque não adianta nada você se inscrever numa academia, contratar, e eu chego lá, legal, vamos lá, bora. Só que você não gosta. Quer dizer, você já contratou alguma coisa que não é legal pra você. Identifica também o que você gosta de fazer. Pronto, eu gosto de dançar. Vai dançar.
Eu gosto de caminhar, vai caminhar. Eu gosto de nadar, vai nadar. Eu já cheguei a falar pro meu aluno, falei assim, olha, você não gosta disso, vai procurar o que você gosta. E para de me pagar, você não tá, não é investimento aqui, entendeu? Por quê? Procura algo que você gosta. Hoje ele é dançarino, vai aparecer na Globo aí, na Dança dos Famosos. Então, assim, é isso, sabe? É você identificar, criar uma rotina, ter constância, ponto, já é a chave. E hoje, para você se tornar um hábito, um novo hábito, você precisa de pelo menos uns 21 dias fazendo aquela rotina. Então, para o corpo entender que é um novo hábito. Imagine uma pessoa que está 30 anos se alimentando errado, não faz atividade física, e aí quer fazer tudo numa semana só, e aí chega na segunda semana, já desiste, porque ela fica ou no 8 ou no 80. Então, né, a gente acho que é bem essa parte de defender o não radicalismo, né, e sempre o equilíbrio da atividade física e da alimentação, e se adequar também, porque eu vejo também muitos pacientes que perguntam, né, para mim, qual o exercício e tal, né, eu falei assim, eu não sou o profissional apto, mas eu falo isso também, né, encontre algo que você se identifique, porque muitas mulheres que estão, né, acima do peso, às vezes elas não se sentem bem dentro de uma academia. Sim. E aí isso acaba afetando um pouco essa questão da autoimagem e, consequentemente, ela não consegue dar sequência ali no tratamento, né? E a minha próxima pergunta para vocês, meninas. Qual a importância de se procurar um profissional quando você chega num grau de obesidade, que é o meu caso, depois até conto um pouquinho para vocês aí da minha experiência, de procurar um profissional capacitado para nos direcionar. Por quê? Porque hoje em dia nós temos a internet, nós temos tudo tá na internet, né? Então, a gente procura a dieta mais fácil, aquela que emagrece 10 quilos em 7 dias. Exatamente. E educação física que fala, não, aqui você vai conseguir o bumbum na nuca em uma semana. Então, qual que é a importância da gente procurar um nutricionista? Se preocupar também com a nossa saúde emocional, procurar um educador físico profissional também, porque a gente sabe que muita gente não tem a formação e pode até prejudicar. Vou começar com vocês que são nutris, referente à parte da alimentação. Isa, qual a importância? Eu acho que assim, isso de perca 10 quilos em um dia, para começar Sonho, né, Isa? É impossível, porque não é todo mundo que vai funcionar a mesma coisa. Então, precisa de uma dieta bem específica para você, né? Uma dieta individualizada, porque a mesma coisa de achar uma atividade física que você gosta funciona para alimentação. Não adianta eu te entregar uma dieta que funcionou para tal pessoa com alimentos que você não gosta, com uma coisa que você vai fazer ali forçado por uma semana. Nossa, tô odiando essa dieta, e vai deixar de fazer, né? Não vai ter essa constância, porque não é uma coisa que você vai se adaptar, que você vai fazer ali gostando, né? Porque precisa... Não é para ver como uma dieta que você vai fazer por um mês e vai emagrecer e pronto, acabou. É realmente para ser uma reeducação alimentar que você vai ter que fazer isso para a vida, né? Sem restrição, obviamente. Não vou deixar de comer nada fora da dieta. Não é assim. Mas precisa ser uma coisa que você consiga seguir ao longo da vida ali, né? Então, por isso eu acho muitíssimo importante procurar alguém para te orientar exatamente o que você precisa fazer, no seu caso, na sua rotina. Porque existem mesmo milhares de dietas, né, na internet. O povo chega falando, mas eu já fiz tal coisa, funcionou com não sei quem, por que não funcionou comigo? Justamente por isso, porque cada caso é um caso, então precisa ter alguém ali auxiliando no seu caso. Até porque daí, não funcionando aquilo, o risco de você já desistir no meio do caminho é muito maior, exatamente, né? Porque não é nada personalizado, né, cara? Sim, né? Com exatamente. Certeza. E uma das coisas que eu tenho observado que é 99,999% dos casos que chega no meu consultório com obesidade grau 1 para cima, eu vejo ali uma pré-resistência insulínica. Não só isso, colesterol, triglicerídeos. E aí, quando eu vou olhar a parte de vitaminas, vitamina D e magnésio, que principalmente altera essas questões de ansiedade, início de depressão. Então, tudo isso está associado ao excesso de gordura corporal. Então, quando você consegue modular todos esses
indicadores, né, de pré-resistência insulínica, colesterol, com a alimentação correta, o paciente ele consegue a ter uma motivação maior, porque às vezes ele acha que ele é preguiçoso, não é? Mas às vezes ele tá com uma alteração tão forte ali, metabólica, que ele não tem ideia que ele tá ali com uma pré-resistência insulínica, que isso gera uma vontade enorme de comer doce excessivamente. Então, às vezes a pessoa assim, nossa, eu não sei como que eu fico sem doce. Então, investigar tudo isso, porque às vezes não é porque a pessoa não quer fazer a dieta, mas é porque ela tem ali algumas alterações e que pode ser modulado junto com a alimentação. Essa vontade, assim, louca de doce também acontece nos casos que a pessoa inventa lá uma dieta da cabeça dela e aí não tá sendo suficiente para ela, tá faltando um monte de nutriente, um monte de vitamina, e aí à noite o que acontece? O corpo fala, né? Opa, tô precisando aqui de um doce, aí compulsão e tudo mais. Então precisa de fato ser bem calculadinho, bem específico para cada pessoa, porque quem gosta muito de doce não consegue ficar sem. Ah, então tá bom, vou fazer uma dieta aqui, vou cortar o doce da minha vida. Pode ser que chegue num dia, e provavelmente vai chegar, ela vai ficar lá 4, 5 dias sem comer doce, sendo que ela estava acostumada a comer. Vai chegar no 6º, 7º dia, ela vai comer 3 barras de chocolate de uma vez. Então, o que seria muito melhor, né, do ponto de vista nutricional, ela comer 1 quadradinho, 2 quadradinhos por dia, do que chegar num dia e comer 3 barras de chocolate. Então, também é outro ponto que precisa muito a gente dar atenção, né, para o paciente, para o que ele gosta, para o que ele não consegue ficar sem, que é muito individual isso. Com essa era da internet, Dani, como que faz pra gente iniciar uma atividade física que a gente gosta sem essa intervenção, sem procurar um especialista, né? Qual que é essa importância na atividade física? De ter alguém ali profissional para te instruir, para te ajudar, até para você não se lesionar? Sim. É simplesmente o fato de personalizar, né? Como as meninas já citaram aqui, cada um tem um tipo e você tem que estudar o tipo para saber. Um profissional, né, de educação física, nós estudamos a pessoa através da onde? Da avaliação física. Né? Então, eu aplico a avaliação física, através da avaliação física eu identifico quem que é a pessoa, né? Em que grau que está IMC, que grau que está a gordura visceral, né? Que é dos fatores de maiores riscos hoje, né? E através desse plano, né, identifica as patologias, né? Hoje o pessoal trabalha de uma maneira, às vezes, até em home office errada, aumentou muito aí a parte de patologia de coluna, enfim, né, cervical também. E através dessa avaliação é feito o quê? Um planejamento, né? Onde eu identifico aonde a pessoa vai treinar, eu vou até a pessoa, né, nos casos, qual que é o tempo que a pessoa tem, e fora a minha presença, o que ela consegue dar continuidade, sozinha. Se é uma pessoa que apresenta um tipo de patologia específica, então a gente tem que trabalhar nesse sentido para quê? Para que não haja nenhum tipo de lesionamento. Eu até brinco com o meu pessoal, falo assim, gente, hoje nós estamos a 1000 e tralá dias sem acidentes. E é assim que tem que ser. Porque o exercício físico, ele não é para te lesionar. Né? A pessoa, muitas vezes, ela tem um ranço, vamos colocar assim. Por quê? Porque uma dorzinha muscular acaba tendo. Mas nada que você depois não crie hábito, né? E, assim, não é nada comparado a uma dor de uma patologia crônica, né? Por exemplo, todo dia aplicar insulina, como é o caso do obeso. Né? Então, assim, as atividades físicas propostas hoje no Instagram atrapalham muito o nosso trabalho, né? Por quê? Porque você vê um indivíduo, por exemplo, fazendo uma série de 50 repetições e você vai lá, pega o aparelho e faz, né? E você com certeza sai lesionado. Né? Eu vejo coisas absurdas, né? E eu tenho que ficar quieta porque é a lei do livre-arbítrio da pessoa. Então, existe uma importância muito grande. Né? O trabalho personalizado, né? O personal, ele é isso, né? Ele é para personalizar, trazer algo para você. Para quê? Para que você não ande de lado igual um caranguejo, fazendo exercício. Você tenha disciplina, a minha parte é colocar disciplina também, colocar essa constância na pessoa, motivar,
né? Muitas vezes o nosso trabalho é motivacional, 100%. Muitas vezes a pessoa não quer treinar, ela quer falar, né? Então, assim, tá ali naquele momento que a pessoa precisa tanto psicologicamente também, faz toda a diferença, né? E aplicar um exercício efetivo, né? Que ela tenha resultados. Resultados esses que não sejam loucos, né? Que não seja assim, um mês eu quero emagrecer 100 quilos e vamos lá. Não é milagre, não é fórmula mágica, é processo. Eu falo muito de processo porque tudo é um processo. Você quer emagrecer, você quer ter qualidade de vida? Primeiro que precisa de ter qualidade de vida. Sem qualidade de vida a gente não é nada, não é ninguém. Sem saúde hoje você nem estaria aqui, a gente não estaria aqui. Então é parte de um processo. Ou você tem uma nova visão, né, do que você quer e faz para ser, faz por onde ser. O meu trabalho, o nosso trabalho como profissional é sempre estar ali, né? Não, vamos lá, não deixa a peteca cair. Vamos, o que você precisa? Você precisa disso, você não está gostando disso? Vamos fazer então ao ar livre hoje? Deixa quieta a academia, vamos andar. Tá? Então, esse é o nosso trabalho. Incentivar, personalizar e fazer a pessoa atingir o foco dela. E eu queria só até complementar que eu vi uma mensagem essa semana, foi semana passada, porque quando você fala assim, você morreria pelo seu filho, isso seria unânime a resposta. Agora, você viveria pelo seu filho, porque quando você fala em viver, você está falando em saúde, né? No modo geral, mental, espiritual, a parte alimentar. Então, a gente não olha por esse lado, né? Que você quer chegar até 90, 100 anos com saúde, né? Claro, você vai ter ali algumas limitações, mas não aquele idoso que vai estar lá no hospital o tempo todo, né? Então, é essa longevidade e qualidade de vida, né? Que a gente precisa buscar. Eu acho que referente à atividade física mesmo é ter mais autonomia, acho que na velhice, né? Hoje que eu iniciei um processo de reeducação, então eu tinha muito preconceito com o nutricionista, porque eu falei, vou chegar lá, ela vai mandar eu parar de comer tudo. Sim. E pelo contrário, quando eu vi o meu plano alimentar, eu falei, nossa, mas eu vou comer tudo isso? E coisas simples, que são de fácil acesso na minha realidade, né, financeira. Sim. E eu falei assim, ela vai me mandar comer 3 castanhas à tarde, eu vou morrer de fome. Acho que é o que a gente imagina quando vai procurar um nutricionista. Sim, isso acontece muito da pessoa falar, nossa, mas eu tô comendo mais e tô emagrecendo. E é justamente essa troca dos alimentos ultraprocessados, né, que em pouquíssima quantidade tem muita caloria e nada de saudável. E aí a pessoa troca por um pratão de comida, fica muito mais saciada, muito mais saudável. E vamos combinar, quem consegue comer 3 castanhas? Gente, não. Mas é o que a gente acha que os nutricionistas vão receitar. Não, mas caras, né? a gente vê ainda por aí, mas pensar nessa lógica, porque, tipo, eu não conseguiria comer só 3 castanhas. Não, imagina. E aí você pode colocar outros alimentos que tenha fonte lá de selênio, de gorduras boas, né? Então, eu acho que tudo que é feito do modo mais prático, né? E que a pessoa vai ali perdurar por mais tempo, ali a alimentação, a dieta, mais o resultado vem. E esse preconceito, eu achei que ela ia me tirar tudo que eu gosto. Então, referente ao doce, eu tenho essa questão, nossa, eu gosto de doce, mas eu vou comer porque eu tô nervosa. E não, Ângela, vamos diminuir? Então, se você come 2, vamos comer um. Come ali dentro dos 30 minutos após a sua refeição, né? Pra poder não subir muito a sua glicemia. E é quando a gente começa a entender que a gente pode de tudo, inclusive às vezes chutar ali o balde ali um pouquinho, mas retomar na sequência. O que me deixou mais assim foi as atividades físicas, Dani. Porque eu nunca frequentei uma academia e eu usava a desculpa de que eu não tenho tempo. A clássica. Eu tive que achar um tempo, porque eu sou mãe, tenho 4 filhos, tenho uma rotina puxada de trabalho fora e trabalho dentro de casa. Eu tive que arranjar um tempo, pelo que a Karen falou. Eu vou viver pelos meus filhos, até onde a minha obesidade está me atrapalhando em curtir os momentos com ele. E ao chegar numa academia, eu me senti um extraterrestre. Porque você se vê ali e falou assim, o que eu vim fazer aqui? Fala pra mim, quando você atende as pessoas inicialmente. No meu caso, eu já tô num grau de obesidade grande, então por isso que eu recorri. Não tenho problema ainda da diabetes, mas a pressão gritou e o cardiologista já puxou a minha orelha.
Então, procurei a nutricionista, comecei o acompanhamento psicológico, que eu acho que é muito importante também. E hoje eu não tenho personal, mas eu tenho só o instrutor da academia. Como que a gente faz para começar? Além de achar algo, porque assim, eu não gostava, achei que eu não gostaria. E eu tô nesse processo há 2 meses e tô me apaixonando pela atividade física na academia, pela musculação. Tá me fazendo bem mentalmente. Ainda não tô firme, ainda não sou, né, uma Dani, mas tô no processo. Então, primeiro que ótimo, né? Se precisa de personal, estou aqui. Tá? Já até dei o meu cartão para você, me procura que eu vou te ajudar com o maior prazer, gente, tá? Agora, nós trabalhamos com pessoas, né? Nada mais do que exato, fechar no 0 a 0, a gente amar as pessoas. Então, eu amo as pessoas, eu deixo meu trabalho muito humanizado, né? De forma alguma, eu identifico, para mim, obesidade não é preguiça. Exatamente. Obesidade não é fator só genético. Obesidade, para mim, é uma questão, é um fator. Uma doença. É uma doença. E ela, muitas vezes, está atrelada a vamos colocar uns 90% ao emocional também. Sim. Tá? Então, assim, de maneira alguma, uma pessoa que chega a mim, né? Que chega, por exemplo, igual você, tô perdida na academia. Vamos lá. Quem é você? Tudo bem? Você gosta? Não gosta? Tá vendo esse bichão aqui? Então, ele é para isso. Vamos lá. Então, assim, e trazer para você o que? Desmistificar. Quebrar essa barreira. Né? Existem pessoas que já não gostam de atividade física desde a infância. O professor de educação física, em algum momento, fez alguma coisa para a pessoa, não deixou ela participar do vôlei, deixou participar do basquete, e a pessoa já vem com esse estigma fechado. Né? Então, cabe a nós trazer a atividade física de uma maneira prazerosa. É igual eu falo, exercício é alegria. Né? Não é para você estar ali, eu estar de braço cruzado com você, e vai, 1, 2, isso não é, tá por fora, isso é coisa do passado. Né? Então, assim, eu procuro nem fazer contagem, que eu acho ridículo ficar do lado da pessoa e falar 1, 2. É chato. É maçante para mim que está contando, que eu sei contar e você sabe, e é maçante para quem está escutando também. Então, assim, é trazer essa parte mais humanizada, identificar, né, essa parte onde você, o que você gosta. Daí eu gosto de musculação, eu gosto daquele aparelho. Sempre tem um plano B. Porque hoje em dia muitas pessoas precisam de exercício de baixo impacto devido a algum tipo de problema, principalmente o obeso. Você não vai pegar uma pessoa com uma obesidade 2, por exemplo, e colocá-lo num aparelho onde a pessoa vai ficar desconfortável. Sim. Isso, você tem que ter essa noção espacial, né? E trazer para a pessoa que hoje ela não está ali, mas amanhã ela pode estar, entendeu? Mas existe um plano B, existe um outro exercício que ela possa fazer que supre aquele aparelho. Exatamente. Você entendeu? Então, assim, a trazer a pessoa, ela já deu o primeiro passo. É você acompanhar, né? Você trazer com amor aquilo que de repente foi colocado de uma maneira ruim, né, na infância, ou algum tipo, ou a pessoa realmente ela não conhece igual você, acabou de falar, eu não conhecia, agora estou me apaixonando. Exatamente eu isso. acho que se experimentar é legal. Então, o mesmo preconceito que eu tinha em passar com uma nutricionista, eu vi que não é um bicho de 7 cabeças. No retorno eu tava um pouquinho nervosa, meninas, mas eu retornei achando que não tinha acontecido nada, e eu emagreci 8 quilos. Quando ela falou pra mim, eu fui lá quase chorando. Eu falei, nossa, agora ela vai puxar minha igual mãe. E não. Na academia, a primeira semana foi complicada, porque a gente fica dolorida, realmente. Acho que o corpo tá se acostumando, se adaptando. Sim. Então, eu não conseguia sentar pra fazer xixi, mulher. Aí você lembra de mim. Nessas horas que eu sou lembrada. Mas, assim, começou a me fazer bem psicologicamente. Sim. Hoje, os dias que eu não vou, eu sinto falta. Ao mesmo tempo, é uma coisa que eu achei que eu não ia gostar. Então, eu acho bacana a gente experimentar. Talvez, se eu tivesse desistido na primeira semana por conta da dor, eu não tivesse começando a ficar mais amiga ali da musculação, no meu caso. Se eu não tivesse insistido, eu fui na primeira consulta. Se eu não tivesse ido no retorno, talvez eu mesmo tivesse me desmotivado. Porque eu fui no retorno achando que não tinha acontecido nada. Porque como eu tô num grau de obesidade maior, até eu sentir a diferença, que nem ela falou, é devagarzinho e constante. Talvez eu achasse que eu não tivesse emagrecido, porque eu não subia numa balança há um bom tempo. E eu não continuaria o meu processo. Mas não, eu resolvi retornar no nutricionista e falar, vai, fala agora. Você mesmo acabou de falar, é processo. É processo, né? Então, quem emagrece, muda.
A pessoa, ela muda de dentro para fora. Exatamente. Ela começa a ter uma outra visão. Ela começa a se desintoxicar, vamos colocar assim. É uma desintoxicação. Ela começa até a parar de seguir pessoas. Ela muda hábitos. Realmente. Não é emagrecer só. Não é só perca de peso, perca de gordura. Ele é um processo que, assim, eu tenho cases, né? Eu vejo transformações de pessoas que, assim, largaram até o emprego, foi procurar outra coisa. Por quê? Porque viu que aquilo era tóxico. Ou então, a pessoa, ela tinha um hábito, por todo dia ela acordava de manhã, parava na padaria, comia aquele croissant e falava com a pessoa atendente do outro lado, já de mau humor, acabava com o dia dela. E ela mudou, ela começou a fazer a refeição dela. E ela começou a caminhar até a padaria e da padaria ir até o ponto de ônibus, coisa que ela não fazia. Ela pegava Uber na padaria. Então, assim, a pessoa ela muda. Ela muda espiritualmente. Isso. Ela muda como pessoa. Ela começa a ter mais amorosidade em si, porque ela passou a se amar também. Exato. Né? É um ato de amor. Cuidar-se é um ato de amor. E o ambiente também influencia bastante, né? No momento que você está em um outro ambiente, as pessoas também estão ali buscando saúde, né? Então, aí você vai se modelando, assim, sem perceber, você tá ali dentro de um grupo que está buscando a mesma coisa, né? E você começa a traçar novos caminhos e começa a ver o que te faz e o que não te faz bem. Isso de deixar de seguir pessoas é muito isso, é de fase. Quando você começa a comer melhor, fazer atividade física, é natural que você se interesse mais por isso, né? E aí você começa a seguir pessoas que te motivam, que postam ali fotos da alimentação, da atividade física e que te faz bem, né? Porque você tá ali em outro momento da sua vida. Então, eu acho que é muito isso. E ajuda, né? A gente vê lá um negócio e fala, quero fazer também. Nossa, que legal, essa pessoa aqui foi na academia hoje, chegou do trabalho cansada e foi, vou também. Então, é muito bom a gente ter esse contato ali com pessoas que estão buscando a mesma coisa que a gente, né? E meninas, eu vou entrar num lado mais específico, porque a gente tem aqui mais de 800 colaboradores na empresa. E hoje a gente tem uma grande parte em home office. E tem o pessoal também que trabalha com atendimento, que é a minha área, que trabalha muito tempo sentado, sem fazer movimento. Quais as dicas de vocês de alimentação para o pessoal que está em casa? Eu acredito que até dá para se cuidar melhor, mas às vezes tem aquela questão de cozinhar e de ser um trabalho também que você não tem ali muita autonomia para parar. Eu acho que é importante a gente falar, porque hoje grande parte da empresa vive essa realidade. A do home office e o pessoal que trabalha muito tempo em atendimento ali sem se movimentar. Sim. Eu acho que assim, primeiro de tudo, a pessoa visualizar realmente os horários que ela vai ali fazer as refeições. Ela já tendo isso bem fixado na cabeça, ela vai para a etapa da organização. Então, por exemplo, eu consigo fazer minhas 3 principais refeições ao longo do dia, que é café, almoço e janta. Então, onde que será mais difícil eu fazer uma dessas 3 refeições, né? Que hoje em dia, em média, as pessoas não conseguem fazer as 5 refeições, mas pelo menos tendo essas 3 principais muito bem feitas, os lanches intermediários, né, consegue ir ajustando. Mas ela ter essa ideia, por exemplo, no meu almoço, eu almoço muito fora, ou eu fico em casa. Então, quais estratégias que, de repente, eu poderia utilizar para seguir uma alimentação mais saudável, né? Fazendo marmitas, comendo num buffet por quilo, né? Que ali ela tem opções de alimentos saudáveis. Então, ela ter uma ideia, assim, fixa da rotina dela para ela se organizar antes, porque ela se organizando antes, ela na hora da fome, ela não vai sair ali da rota, então... É o que tiver pronto ali, não tem pra onde Exatamente. correr. Planejamento. Eu acho que um ponto negativo que muita gente me fala que tá trabalhando de casa é que tá tudo ali fácil, né? E aí fica beliscando. O dia inteiro beliscando. Então... Não belisquem, gente. Você tem que perceber isso também, se você tá ali comendo por ansiedade, que é a maioria dos casos, né? Sim. Então, tem que se planejar, tem que ver de acordo com a sua rotina os melhores horários para você comer, quantas refeições você vai fazer, planejar tudo certinho, de fato, essa daqui eu não vou ter muito tempo, já vou deixar pronta no dia anterior. Então, tudo é planejamento, senão
Não dá, você tá ali, ai, beleza, deu meu horário de almoço, tenho 5 minutos aqui, o que você vai fazer? Se não tem nada pronto, você vai pegar alguma coisa industrializada, óbvio. Pra mim, o que resolveu, meninas, foi a organização das marmitas. Porque você acaba, mesmo, às vezes, num buffet por quilo, você olha ali e fala, mas é só hoje. Você consegue, sim, comer saudável, mas eu acho que a organização da marmita, pra mim, foi o que ajudou bastante. Quebra um galho. Dani, eu vamos lá. atendo muitos alunos meus, eu atendo em casa, né, na casa da pessoa, né, e eu chego em home office, eles estão em home office. Só que essa organização de tempo é bem legal, né, por quê? Porque muitos deles eu atendo no horário de almoço deles. Eles têm 1h e 20, às vezes, né, o tempo que eu estou lá, já com todos os equipamentos, que eu tenho uma mini academia, com todos os equipamentos já postos, ele bate o cartão dele, vem, treina, né? E tchau, bate o cartão, volta. É uma organização de tempo também. Uma aluna falou pra mim que, olha, ela falou assim, Dani, ainda bem que você vem esse horário. Porque se você não viesse, eu ia, com o cansaço mental que eu estou agora nesse momento, eu ia me fechar no meu quarto, ia apagar a luz e eu ia dormir. Né? Então, é tudo uma organização. Você tem que ter organização. Você está em casa, eu acho que a flexibilidade é maior. Né? Então, assim, a qualidade de vida tem que ser melhor. Ela tem que ser colocada em prática. Você acorda e você já vai de roupão trabalhar e não tem um alongamento antes. Eu coloco para os meus alunos, falo assim, gente, acordou, alongamento, né? Vai ficar sentado de uma maneira assim, se estica, né? Respira, levanta, toma água. O hábito, não precisa de deixar a garrafinha, vá até, né, o local, né? Dê uma distraída também, né? Por quê? Porque faz parte, né? Hoje em dia, os horários de picos da academia até mudou. A gente pode dizer que vai muita gente hoje em dia em horário de almoço para academia, né? Não é só o horário das 6 horas que ferve mais, né? Então, assim, acho que é tudo organização de tempo, né? Real, assim, vamos colocar. E de repente achar um dia da semana que ela teria um tempo maior para ir no supermercado já com a listinha de compras, assim, eu vou de repente montar ali uma marmitinha, vou escolher 2 tipos de carboidratos, por exemplo, um arroz e uma batata, e 2 fontes de proteínas diferentes. Então, eu já vou com essa ideia no mercado, eu já compro ou o próprio macarrão, né? O macarrão, um arroz de carboidrato, um frango e até uma carne moída, uma carne bovina, que pode ser uma fonte de proteína, um ovo, né? E aí ela já vai com essa ideia já para ir fazer as compras. E aí ela fazendo as compras nesse dia, já organizando, ela já faz, já coloca para cozinhar, já monta as marmitas. Claro, você vai ter um tempinho maior aí de 2 horas, mas pelo menos você fica livre o resto da semana, assim. Você não tem preocupação, tem que pensar o que vai fazer, o que não vai fazer. Então, é isso que as pessoas acabam desistindo por conta desse planejamento. E eu já até coloco para a pessoa, olha, já deixa preparado o seu pré-treino. Eu tenho um contrato, fala assim, se a pessoa vem sem comer, fazer atividade física em jejum intermitente, é inaceitável. Ou se a pessoa vem sem uma alimentaçãozinha. A gente sabe, poxa, 20 minutos antes de treinar, alimentação. O correto seria 1 hora, a gente sabe que muitas vezes não dá tempo. 20 minutinhos, então come uma coisa leve. O que seria uma coisa leve? Alguma coisa, você precisa de carboidrato, porque você tem que ter energia para estar aqui. Depois você vai atrás da proteína, que vai precisar, porque quebra, né? Deixa a proteína, ela tem esse trabalho de reorganização muscular até, né? Para não deixar tão fadigada assim. Enfim, né? Depende do que a pessoa quer. Se ela quer hipertrofia, um tipo de dieta, se ela quer definição, um tipo de outro, enfim, né? A base é com a nutricionista. Só que o que mais acontece é que a pessoa tem que se organizar. Ela organizou a marmitinha dela, já fala, o que você organizou para o seu pré-treino? Compre um iogurte, coloca uma granolinha dentro, sabe? Ou então uma banana, sabe? É algo tão simples, né? Vou anotar a dica, porque o único horário que eu consigo encaixar dentro da rotina que eu tenho com os meus filhos é às 5 da manhã. Então, às 5 da manhã agora, sou uma pessoa que vai pra academia. Ótimo. E geralmente eu vou em jejum, porque eu aproveito pra dormir até o último. Sim, até o último segundo. Mas fica como dica, que é sempre bom uns 20 minutinhos antes eu ter aí
ou pelo menos um pré-treino ali para me ajudar. Mas Sim, eu acho que no seu caso, como é muito cedo, e aí dependendo do horário que você janta, que horas mais ou menos você janta? Entre 8 e meia, por aí. Ainda o metabolismo ainda tá terminando de fazer toda a digestão. Então, assim, você não vai sem nada de energia. Entendi. Então, esse horário até não vai te atrapalhar tanto. A não ser que, né, passe mais de 1 hora de treino, que seja um exercício de alta intensidade, de longa duração. Mas eu acho que quando é em outros horários, aí é bem interessante demais, que tenha que ter esse pré-treino. E tem que ter esse cuidado, então, com a alimentação quando a gente começa, então, a fazer uma atividade Com física, né? certeza. Para poder auxiliar, Sim, né? sim. E isso é individual também. No seu caso, você acorda super cedo e já vai treinar. Tem gente que, por mais que coma pouco, passa mal. E Exato. prefere ir sem comer, né? Aí a gente prioriza por deixar uma janta que vá Mas, funcionar como um isso. pré-treino, com carboidrato um pouco mais alto. Agora, se a pessoa acordou 5 horas da manhã, vai treinar 9 horas da manhã sem comer nada, aí não faz sentido. Exato. Ou também, se a pessoa vai fazer o pré-treino 1 hora antes do treino, é uma coisa. Se a pessoa vai fazer 20 minutos antes, é outra. Precisa ser Então, tem que ter um esse cuidado. carboidrato ali de rápida absorção pra, de fato, funcionar, né? A pessoa não vai comer uma fonte de gordura ali 20 minutos antes do treino, porque não vai ter Aí digerido passa mal. nada, vai passar mal. O que acontece na Então, tem obesidade. que ver. Sim. Uma pessoa obesa tipo 2, exercícios de alta intensidade. Eu vou precisar que ela esteja com energia ali no momento. É necessário, porque é alta intensidade. Então, precisa de estar com um carbo bem legalzinho, um carbo ideal, né? Muito legal saber Para que a disso. pessoa faça exercício de alta intensidade, porque senão ela realmente vai passar mal. Vai. Por isso a não importância de ter rende, o profissional né? para te Não auxiliar, rende, porque começa- a gente não tem noção. É o que eu falei, às vezes a gente olha ali o que deu certo para uma pessoa e tenta ir pra gente não vai funcionar. E aí a gente acaba desistindo no meio do processo. Sim. Meninas, que legal, muito legal mesmo. Acho que tem assunto para muita coisa, mas assim, eu queria dicas de vocês de alimentação, de como começar o processo ali, a importância de ter esse início, da gente cuidar para viver melhor, como a Karen falou. Sim. Eu acho que eu vou falar um dos pontos, assim, bem básicos que a pessoa já pode começar a fazer já a partir daqui a pouco, né? Então, eu acho que, primeiro de tudo, é adequar a quantidade de água por dia, né? Que não é só 2 litros. Então, cada pessoa precisa tem uma necessidade de água, que a gente calcula 0,035 por quilo de peso, né? Então, por exemplo, para mim vai ser 2 litros, para você pode ser 3, ou enfim. Também com essa questão da atividade física, também prestar atenção à questão da qualidade do sono, que isso também interfere no processo do emagrecimento, porque aí aumenta muito os níveis de cortisol, e o cortisol ele inibe a quebra da gordura, né? Então o sono é muito importante, né? Ter um sono reparador. E aí você inserindo a água, né? Ter um sono reparador, né? Com atividade física. E aí você começa a trabalhar com alimentos simples, né? Tendo uma fonte de carboidrato e proteína em todas as refeições principais e sempre ter uma porção de fibras no café da manhã, justamente para trabalhar essa questão do índice glicêmico e da liberação da insulina durante o dia. Porque tem pessoas que às vezes acorda de manhã, já vai comer, sei lá, um bolo que tem o pico glicêmico, ele é muito alto. Então, você trabalhando com uma quantidade de fibras no café da manhã, né, uma porção de fibras com a proteína e um carbo, você não vai sentir tanta necessidade, de repente, de comer um doce no finalzinho da tarde, né? Não vai dar aquela compulsão alimentar, como algumas pessoas, às vezes, ficam com muita fome no período da tarde. Então, é interessante usar essas estratégias, né? Que são simples, né? E aí, ela vai introduzindo aos pouquinhos e daqui a pouco ela vai ver, ela já tá se alimentando bem. Que legal. É o básico que funciona, né? Não tem muito segredo. Sempre falo para desembalar menos e descascar mais. Não tem muito segredo.
Óbvio, a gente precisa individualizar e ver certinho quantidades e tudo mais. Mas é o básico mesmo, trocar o que você tá acostumado a comer de ruim, né? Por fontes de proteína, carboidrato, fibra, inserir mais fruta, verduras, legumes no dia. É o que todo mundo sabe, né? No final das contas, mas não faz. Então, é o básico mesmo e funciona. Não tem como não funcionar, né? Então, dá certo. É se planejar e dá certo. Eu acho que algo que ficou, que acho que a Karen é especialista, Karen, a saúde intestinal é importante também no processo de emagrecimento? Muito, né? Eu falo que o intestino é o nosso segundo cérebro e ele que faz, assim, a síntese de quase todos os hormônios para os outros sistemas, né, funcionar. Então, a nossa microbiota intestinal, né, o nosso intestino, ele é responsável por 7 funções, né? Digestão, absorção, eliminação de toxinas, né? Excreção a essas sínteses hormonais, né? Então, quando a gente fala que a gente é o que a gente come, não é só o que a gente come, é o que a gente digere, o que a gente excreta. Então, se o nosso intestino não estiver fazendo tanto o intestino quanto o estômago, que aí acaba, os dois fica interligados, né? Se você não tem ali uma boa digestão, uma boa absorção de nutrientes, você acaba ficando com alguma deficiência e não faz a nutrição celular, né? Você não tendo uma boa nutrição celular, acaba desencadeando outros processos. Eu vou dar um exemplo, né? Por exemplo, pacientes que têm muita ansiedade. E aí, o que acontece? Se ele tá ali com a microbiota, né, totalmente desregulada, ele eleva o nível de cortisol que é produzido pelo intestino e aí você acaba inibindo, no caso, o intestino manda a mensagem para o cérebro e ele não produz a serotonina, né, que é o hormônio da Felicidade. Da felicidade, e não só a serotonina, mas a dopamina, a leptina, que é reguladora da fome, né? Então, se você não tá ali com o intestino, com a microbiota intestinal regulada, né? Você faz todos esses desequilíbrios hormonais, né? Dos hormônios da ansiedade, da saciedade, da fome, né? Então, eu falo que a gente sempre precisa começar a olhar para a saúde intestinal justamente por conta disso, né? Que legal. E aí, por exemplo, como que eu posso saber se eu tô com uma microbiota intestinal desregulada? Alguns sinais e sintomas que é bem frequentes, né, que você já pode identificar. Então, por exemplo, você tem distensão abdominal, azia, má digestão, né, o intestino preso, às vezes intestino solto, queda de cabelo, né, ansiedade também é um sintoma, né, apresenta também muita acne, né, porque a acne é um processo inflamatório gerado ali através também pelo sistema imune do intestino. Nossa, não sabia. E são sintomas ali que a pessoa às vezes apresenta no dia a dia e ela nem consegue correlacionar com o intestino. Então, isso acaba também atrapalhando no processo, né? Se ela estiver acima do peso, ela não vai conseguir ali um resultado eficaz, né? É questão das vitaminas também, né, Isa? Com certeza. Se tem coisa faltando, vai prejudicar, né? Pode ser que até certo ponto você até emagreça, mas primeiro que não vai ser um emagrecimento saudável, segundo que eu sempre falo, muita gente chega e fala assim, que decidiu começar a se alimentar melhor. E aí já quer fazer tudo de uma vez. Quer suplementar um monte de coisa. Fala, gente, calma lá. Não adianta você não consumir por meio da alimentação um monte de vitamina, né? Que você não consegue comer e querer suplementar tudo isso. Primeiro você tem que melhorar a sua alimentação. Aí, de fato, o que tiver baixo, ainda assim, né? Aí sim a gente vai suplementar. É para ser uma suplementação, um complemento da alimentação. Não para, eu não consumo nada de vitamina C. Vou aqui tomar um suplemento de vitamina C? Não, vamos tentar
colocar na sua alimentação. E aí sim, se tiver faltando depois, a gente suplementa, né? Exatamente. Dani, essa parte, você trabalha também na educação física, quando a pessoa chega com esse tipo de queixa, olha, já tô fazendo acompanhamento, mas tem uma dificuldade aí, um problema aí funcional ou referente ao intestino, problema do sono. A relação do sono realmente hoje em dia, pessoas que chegam até 7 horas por dia de sono campeãs, né? Não são mães. O sono, ele é 100% reparador, tanto para a fase de hipertrofia, quanto para a fase de emagrecimento, quanto para a fase de definição. É necessário que a pessoa alimente-se bem, tenha uma quantidade normal de água, né, proposta, e que ela tenha essa consciência de que, através do exercício físico, vai ocorrer liberações hormonais também, né, e essa síntese que a doutora estava falando, referente à parte de nutrientes versus exercícios, casa um pouco para um bom funcionamento do intestino também, né, por exemplo, assim, um agachamento, ele tem, além do quadríceps, né, a gente tem a pelve envolvida também. Então, assim, ele dá uma estimulada, né? Vai fazer uma elevação pélvica, estimula também. Então, assim, tem um pouco de relação, né, através da síntese de hormonal versus exercícios, né? A pessoa consegue, sim, ter uma melhora. Ele consegue estimular mais a motilidade intestinal, né? Sim, e dá mais mobilidade para isso, né? Até, por exemplo, pessoas que têm problema de bexiga, vamos colocar assim, né? Então, a pessoa, através do exercício físico, ela consegue uma melhora. Tem escapes urinários. Ela consegue uma melhora como? Agachamento, uma boa fase de água por dia. Às vezes ela está exagerando, ou às vezes ela está faltando, né? Tem que fazer essa identificação. Elevação, cadeira extensora. Então, existe realmente uma relação que dá para casar muito bem referente à parte intestinal, ou o canal digestivo, né, que foi colocado também. Exercício, por exemplo, a pessoa nunca movimentou o braço dela de uma maneira adequada, nunca fez exercício respiratório de abdominal. Através do exercício respiratório de abdominal, ela vai conseguir ter uma melhora da diástase, por exemplo, que é esse esticamento, né, do muscular do estômago. Então, assim, existe, sim, uma correlação, sim, e uma melhora efetiva até. E outro sintoma que eu lembrei agora, que é frequente também em mulheres, que está associada com o desequilíbrio da nossa flora intestinal, é a candidíase. Eu encontro bastante, né, minhas pacientes com uma frequência muito grande, porque daí, como no tratamento da candidíase, a ginecologista entra com muito antibiótico, isso agride, assim, de uma forma muito agressiva essa parede intestinal. Então, aí, essa parte fúngica acaba, os fungos maléficos, né? Ele acaba aumentando aqui todo o sistema reprodutor, né? Então, isso é um dos pontos, né? Que se a mulher tem candidíase, a gente consegue tratar a parte da modulação intestinal e ela ter uma frequência muito menor, né? Porque quando começa a ter, aí é um em seguida do outro, e aí não tem medicamento que resolva. Então, precisa olhar e tratar lá na raiz do problema. A importância, gente, da gente ter um acompanhamento profissional individual. Porque cada caso é um caso. Tem a questão feminina, pode ter a questão masculina. Meninas, eu queria agradecer muito vocês. Um bate-papo super legal. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada. Agradecer o pessoal da CIPA por esse podcast. E queria que vocês deixassem o contato de vocês, como que a gente faz para achar vocês, porque eu acho que é muito importante a gente saber que a gente tem esse respaldo e perder os pré-julgamentos, né? Perder os traumas de procurar um profissional de educação física para saber qual atividade que se encaixa melhor ali na sua rotina, pelo seu biotipo e aquilo que você gosta. Procurar uma nutricionista, talvez você queira hipertrofiar, ou esteja com um problema que você se identificou durante a nossa conversa. Então, gostaria que vocês aí deixassem o contato de vocês. Claro. Bom, acho que eu vou deixar o Instagram, né? Que eu acho que todo mundo consegue ter acesso, né? Sim. Então, meu Instagram é @nutri.karencunha. Aí
o pessoal consegue me achar Sigam lá, facinho. gente. O meu é @isaoliveira.nutri. Aí lá tem um link também que redireciona, né, para Sim. contato, WhatsApp. Então, É, é tranquilo. Pelo Instagram dá pra ter contato. tem meu contato do WhatsApp também na bio, então é Aham. facinho. Dani, O contato para personal presencial é Daniele Araldi, personal, aí tem o Instagram. Para a parte de consultoria online é Danfit, consultoria online. E eu atendo no consultório aqui na Chácara da Barra, no Monte Prazível 352. Maior prazer, vai lá, faz a sua avaliação comigo. Eu vou ter um prazer de montar para você seu esquema de tá vendo? Ela exercício. já ganharam uma paciente nova. E o meu contato está na bio do Instagram. Meninas, novamente agradecer vocês. Eu acho que foi um papo super legal. A gente podia ficar aqui o dia todo. Exatamente. Mas eu acho que que vai ajudar bastante gente. Aham. Eu acho que eu tenho os meus colegas de trabalho aí que vão conseguir pegar bastante dicas Sim, e procurar vocês para uma melhor avaliação. sim. Sim. Muito obrigada a cada uma de vocês. Eu que agradeço Prazer. pela oportunidade de poder compartilhar, né, o nosso conhecimento para pessoas que realmente precisam E saber, ajudar, né? Nossa função é ajudar. E é bom pra verem também o que você falou, que não é um bicho de 7 cabeças. A gente tá A aqui gente pra não ajudar. morde, a gente é legal. A gente tá Elas pra têm cara ajudar. de brava, né? viu, gente? Mas elas não mordem. Não é pra julgar, não vamos dar bronca, a gente tá pra ajudar, né? Ai, mas tô com medo de não retorno, acho que não emagreci. Não foi o seu caso, mas vamos supor que não tivesse emagrecido. Tudo bem, vamos ver o que não deu certo, o que você não conseguiu Vamos fazer. ajustar, Então né? a gente não vai brigar, pode Não vai. procurar a gente. Porque eu acho que quando a pessoa chega num grau de obesidade, entra essa parte psicológica que é muito Isso. importante. E a gente tem esse receio de Aham. ser julgado. Sim. Então é muito bom saber que existem profissionais iguais a vocês, que nos acolhem, nos recebem, nos Com instruem, nos prazer. ajudam aí a viver com um pouco mais de qualidade de vida. Uhum. Parabéns para cada uma de Obrigada. vocês, dentro da área de vocês. Obrigada. Muito sucesso, muito obrigada. Obrigada.